Você já teve a sensação de que o dia passa rápido demais, mas ao mesmo tempo está cheio de pequenos detalhes que quase ninguém percebe? A verdade é que o nosso cotidiano esconde curiosidades tão surpreendentes que, quando você começa a prestar atenção, o mundo parece um lugar completamente diferente. Coisas simples, que estão diante dos nossos olhos todos os dias, carregam histórias, hábitos estranhos e fatos curiosos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. E talvez, depois de ouvir tudo isso, você nunca mais veja o dia a dia da mesma forma. Imagine acordar pela manhã, abrir os olhos e seguir a rotina no piloto automático. Levantar, tomar água, olhar o celular, escovar os dentes, sair de casa. Tudo isso parece comum, mas cada um desses gestos esconde algo curioso por trás. Por exemplo, você sabia que o simples ato de bocejar não acontece só quando estamos com sono? O bocejo também aparece quando estamos entediados, ansiosos, ou até quando vemos outra pessoa bocejando. É quase como se fosse contagioso, uma reação silenciosa que o nosso corpo não consegue controlar. E o mais curioso é que os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece, embora existam teorias de que ajuda a resfriar o cérebro. Falando em corpo humano, pense por um instante no quanto ele é estranho e fascinante ao mesmo tempo. Você sabia que mesmo parado, seu corpo nunca está completamente quieto? O coração bate, os pulmões se movem, o sangue circula, e até quando você dorme, o cérebro continua trabalhando intensamente. Enquanto você sonha, ele cria histórias, imagens e sensações que muitas vezes parecem reais. Às vezes acordamos confusos tentando entender se aquilo aconteceu de verdade ou não. O cotidiano também vive nos nossos sonhos, misturado com memórias, desejos e medos. Agora pense em algo simples como caminhar. A maioria das pessoas anda sem prestar atenção, mas o jeito de andar pode revelar muito sobre alguém. Há quem ande rápido, como se estivesse sempre atrasado. Outros caminham devagar, observando tudo ao redor. Sem perceber, o ritmo dos nossos passos muitas vezes reflete o nosso estado emocional. E o curioso é que quando estamos felizes, tendemos a dar passos mais leves e rápidos. Quando estamos preocupados, nosso corpo parece pesar mais e o ritmo diminui. E o relógio, esse objeto que dita as nossas rotinas, também tem suas curiosidades. A divisão do tempo que usamos hoje foi criada há milhares de anos pelos sumérios e babilônios. Horas, minutos e segundos não surgiram por acaso. E mesmo assim, apesar de todo esse controle, o tempo parece passar de forma diferente dependendo do momento. Quando estamos nos divertindo, ele voa. Quando estamos entediados, cada minuto parece uma eternidade. Isso acontece porque a nossa percepção do tempo é subjetiva, influenciada por emoções e pela quantidade de novas informações que o cérebro processa. Agora vamos falar de algo que todo mundo faz, todos os dias: comer. Você já reparou como o sabor de um alimento muda, dependendo do ambiente? Comer em silêncio é diferente de comer conversando com amigos. Comer com pressa não tem o mesmo gosto de comer com calma, saboreando cada pedaço. O nosso cérebro influencia diretamente a forma como sentimos o sabor, combinando informações do paladar, olfato, visão e até audição. Por isso, às vezes, aquela comida simples parece deliciosa em um dia especial, enquanto um prato sofisticado pode parecer sem graça em outro momento. E já que estamos falando de hábitos diários, pense no celular. Ele se tornou uma extensão da nossa mão. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas olha o telefone dezenas, se não centenas de vezes por dia, muitas vezes sem nem perceber. Nós desbloqueamos a tela por hábito, não por necessidade. É quase um reflexo automático. E o mais curioso é que quando estamos esperando algo importante, como uma mensagem, tendemos a olhar ainda mais vezes, criando um ciclo de ansiedade e expectativa, mesmo sabendo que a resposta ainda não chegou. Você já percebeu como o silêncio pode ser estranho? Em um mundo cheio de sons, notificações e barulhos, quando tudo fica quieto, algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Outras sentem paz. O silêncio pode revelar pensamentos que normalmente ignoramos no meio da correria. É por isso que muita gente prefere ter algum barulho de fundo, como música ou a televisão ligada, mesmo sem prestar atenção. O som traz uma sensação de companhia, preenchendo um vazio que às vezes nem sabíamos que existia. E falando em estar só, você sabia que ficar sozinho por um tempo pode ser extremamente saudável? No dia a dia, estamos sempre cercados de pessoas, mensagens e compromissos. Mas momentos de solitude ajudam o cérebro a se organizar, reduzir o estresse e até aumentar a criatividade. Muitas ideias geniais e soluções para problemas surgem quando alguém está sozinho, caminhando, ou apenas observando o mundo em silêncio. É nesses momentos que nossa mente consegue se conectar de verdade. Agora pense no espelho. Quantas vezes você já se olhou hoje?
Curiosamente, ninguém vê o próprio rosto da mesma forma que os outros veem. Nós estamos acostumados com a nossa imagem invertida, refletida no espelho. Por isso, quando vemos uma foto nossa que mostra como realmente somos vistos pelo mundo, às vezes estranhamos. O rosto parece um pouco assimétrico, diferente, mesmo sendo o mesmo. É uma pequena ilusão do cotidiano que mexe com a nossa percepção de nós mesmos. Você já reparou como o cheiro tem o poder de trazer memórias? Um perfume, o cheiro de comida da infância, o aroma da chuva na terra. De repente você é transportado para um momento específico do passado. Isso acontece porque o bulbo olfatório, a parte do cérebro que processa os cheiros, está diretamente conectado com a amígdala e o hipocampo, áreas ligadas à emoção e à memória. Às vezes uma lembrança que parecia esquecida surge do nada, apenas por causa de um cheiro familiar. É como se o passado desse um pequeno sinal no meio da rotina. E a chuva? Para algumas pessoas ela traz tristeza e melancolia, para outras, traz calma e aconchego. O som das gotas caindo, o cheiro da terra molhada, o céu cinza. Tudo isso muda o clima do dia e até o nosso humor. O curioso é que a chuva também muda o comportamento das cidades. As ruas ficam mais vazias, as pessoas andam mais rápido buscando abrigo, e o silêncio parece diferente, abafado pelo som da água. A chuva nos força a desacelerar e olhar para dentro. Você já percebeu como gostamos de rotinas, mesmo dizendo que adoramos mudanças? O cérebro humano se sente seguro com o previsível. Acordar no mesmo horário, seguir caminhos conhecidos, repetir hábitos. Isso nos dá uma sensação de controle e economiza energia mental. Ao mesmo tempo, pequenas mudanças e novidades trazem emoção e liberam dopamina, nos fazendo sentir bem. É esse equilíbrio perfeito entre rotina e surpresa que torna o dia a dia interessante. Agora uma pergunta para você. Qual foi a última curiosidade do seu dia que realmente chamou sua atenção? Muitas vezes, coisas simples passam despercebidas, porque estamos ocupados demais, pensando no próximo compromisso. E falando em distração, você já entrou em um cômodo da casa e esqueceu completamente o que ia fazer lá? Isso é super comum e tem até nome: efeito da porta. Ao passar por uma porta, o cérebro entende que um ambiente terminou e outro começou. Então, ele arquiva os pensamentos anteriores para se concentrar no novo local. É por isso que, ao voltar para o lugar onde você estava antes, a lembrança costuma retornar. E o riso, rir, é uma das coisas mais naturais do cotidiano, mas também é cheio de curiosidades. Nós rimos muito mais quando estamos acompanhados do que quando estamos sozinhos. Muitas vezes rimos não apenas por achar algo engraçado, mas para criar e fortalecer laços sociais. O riso é uma linguagem universal que aproxima pessoas, mostra empatia e alivia a tensão. É uma ferramenta social poderosa. Você já reparou como o céu muda ao longo do dia? Pela manhã, ele tem um tom azul claro. À tarde, fica mais intenso. No pôr do sol, parece uma pintura com tons de laranja, rosa e roxo. Mesmo assim, a maioria das pessoas não para olhar. O cotidiano nos ensina a passar rápido pelas coisas belas, como se elas estivessem sempre ali e nunca fossem mudar. Mas cada céu é único. Cada pôr do sol é um espetáculo diferente que dura apenas alguns minutos. E os objetos ao nosso redor? Aquela cadeira em que você está sentado, aquela mesa, aquele copo, tudo isso foi pensado, desenhado, fabricado e transportado até chegar a você por uma longa cadeia de acontecimentos e pessoas. O nosso cotidiano é o resultado de milhares de histórias que se cruzam sem que a gente perceba. Cada objeto tem uma jornada. Agora imagine se, por um dia, você decidisse prestar atenção em todos esses detalhes. No som dos seus passos, no vento batendo no rosto, no jeito como as pessoas falam, no ritmo da sua cidade. O dia não mudaria, mas a forma como você o vive sim. E aqui vai mais uma pergunta para você deixar nos comentários. Qual hábito do seu dia a dia você acha mais curioso quando para pensar nele? O cotidiano também é cheio de pequenas ironias. Passamos anos aprendendo a falar, mas passamos o resto da vida tentando aprender a ouvir de verdade. Estamos sempre com pressa, mesmo quando não sabemos exatamente para onde estamos indo. Queremos tempo livre, mas quando o temos, muitas vezes não sabemos o que fazer com ele e acabamos rolando o feed das redes sociais. Talvez a maior curiosidade do dia a dia seja esta: estamos sempre vivendo momentos que um dia vão virar lembranças, mas raramente percebemos isso enquanto eles acontecem. A rotina parece comum, até que um dia, sentimos saudade dela. Por isso observar o cotidiano é quase como colecionar pequenos tesouros invisíveis. Não são grandes acontecimentos, mas detalhes simples, que juntos formam a nossa história. E quando você começa a perceber essas curiosidades, cada dia ganha um novo significado. No próximo vídeo, vamos continuar explorando outras coisas simples que escondem segredos surpreendentes
e que vão fazer você olhar para o mundo com outros olhos. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para não perder nada, deixe seu comentário com a sua curiosidade favorita, curta o vídeo para ajudar nosso trabalho e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estão por vir. Muito obrigado por assistir e até a próxima.